Hoje nós vamos estar falando sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, né, é a matéria que vai iniciar o segundo bimestre da gente e está no capítulo 6 do livro de vocês, tá? Então, hoje a gente inicia o segundo bimestre, como o primeiro conteúdo do segundo bimestre é o conteúdo de Mesopotâmia. A Mesopotâmia, gente, esse nome Mesopotâmia significa terra entre rios. Terra entre rios porque Mesopotâmia estava localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Então, os dois principais rios, né, da Mesopotâmia eram o rio Tigre e Eufrates. E esses rios obrigaram esses grupos que ali viviam a construir o que a gente chama de diques, que era, né, para controlar as enchentes, e também criam canais de irrigação para poder a água desses rios chegar em locais em que não havia água, né? Então os mesopotâmicos eles inauguram, né? Eles criam o sistema de irrigação. Sistema de irrigação é esse que vai fazer com que a água chegue em outros lugares, né? No meio do território, no qual o rio não consegue alcançar, tá? Então, os principais rios eram Tigre e Eufrates. Os mesopotâmicos, eles não possuíam nenhuma proteção natural, né, nas suas fronteiras, como, por exemplo, desertos ou qualquer outra coisa. E isso facilitava o acesso de vários povos à região. Isso vai nos ajudar a entender por que a Mesopotâmia, né, tem vários povos, vários momentos de invasões e de guerras. Dentre os povos que habitavam a região mesopotâmica, nós temos como exemplos os sumérios, babilônios, assírios e caldeus. E nós vamos falar de cada um deles agora. Os sumérios, eles criaram o que a gente chama de cidades independentes ou cidade-estados, né? Eles tinham um governo próprio que elaborava as leis. As cidades-estados, além do seu espaço urbano, também compreendiam-se em povoados pequenos, menores, que rodeavam as terras em que eram produzidos bens necessários para a sobrevivência, porque nesse período eles cultivavam o que a gente chama de agricultura de subsistência, que era a agricultura no qual eles plantavam para se alimentar, né? Então eles se organizavam, né, através dessas cidades-estados, cultivavam trigo, cevada, legumes, frutas, né? E eles também se dedicavam ao comércio local com as cidades distantes, né? Com o crescimento da produção, eles passaram a registrar várias transformações comerciais, como a quantidade de mercadorias, a conquista de terras, e isso tudo foi documentado através da chamada escrita cuneiforme, que era a primeira forma, né, de escrita que eles produziram naquele momento para poder controlar essa comercialização. Eles edificaram diversos templos, né, no qual eles davam o nome de zigurates, que além de templos religiosos, eram templos que consideravam, guardavam, né, produtos agrícolas. Esses zigurates eram considerados moradia das divindades, eram estruturas extremamente grandiosas, tá? Esses palácios eram construídos para impressionar os visitantes, né? Eles eram todos decorados. E havia, gente, uma rivalidade entre as cidades e estados, tá? Essas lutas internas entre os sumérios enfraqueceram esses povos, fazendo com que houvesse ainda mais imigrações. Aí eu coloquei aqui para vocês que esses registros pictográficos deram origem à primeira forma de escrita, que é a escrita cuneiforme, tá? Aqui vocês podem ver que a escrita cuneiforme, ela é feita através de desenhos. E aqui eu coloquei para vocês alguns dos templos, né, que os sumérios construíam, que eram os zigurates, em que eles cultuavam esses deuses, né? Então a religião que se desenvolveu na Mesopotâmia continua sendo a religião politeísta, ou seja, eles vão acreditar em vários deuses, só que eles acreditam no que a gente chama de antropomorfia, que eles vão acreditar nesses deuses, né, como representados de forma humana. Outros povos que nós temos na Mesopotâmia são os chamados babilônicos. Os babilônicos, eles ganharam destaque após a unificação da Mesopotâmia e coube, né, ao rei Hammurabi unificar a Mesopotâmia e governar a cidade-estado da Babilônia. Durante seu governo, a capital do império se estendeu por diversos locais, né, principalmente pelo Golfo Pérsico, e transformou-se em um dos principais centros urbanos e políticos da antiguidade.
A sociedade babilônica vai criar o que a gente chama de Código de Hammurabi. O que é esse Código de Hammurabi? Ele é um conjunto de leis, né? Primeiro conjunto de leis escritas da história. Essas leis, né, eram compostas por centenas de leis. Muitas delas eram baseadas em costumes dos sumérios e em códigos anteriores. E essas leis abrangiam vários aspectos da sociedade cotidiana, como, por exemplo, comércio, propriedade, herança, escravidão e etc. E essa lei chamada Hammurabi também é conhecida como a Lei do Tabelião, que ficou conhecida como a expressão olho por olho, dente por dente, que era uma expressão que fazia parte desse código. De acordo com essa expressão, a punição deveria ser idêntica ao crime que era cometido nesse momento. Então, por exemplo, se você matou alguém, aquela pessoa que cometeu esse ato poderia sofrer a mesma punição de ser morta. Então, todas as esferas da vida dos mesopotâmicos eram reguladas pelo Código de Hammurabi, né? Então, como a gente já falou, ela regia diversas leis, eram vários esses códigos. Esse código foi conhecido como que a gente chama de Lei do Tabelião, que é regido pelo olho por olho, dente por dente. Os outros povos que nós vamos falar são os chamados assírios. Os assírios, eles durante séculos foram atacados, né, dominados por vários povos. Para se defender, eles fugiram para o alto da montanha e organizaram exércitos. Eles desenvolveram principalmente conhecimento militar, tá? E ampliaram cada vez mais os seus territórios. Eles conquistaram terras, populações, saquearam diversas riquezas, governaram com violência, crueldade. A partir dos assírios, né, que a gente tem aquela palavra bárbaros, né? E por último, nós vamos falar dos chamados caldeus. Os caldeus, eles eram os povos que derrotaram os assírios com o passar do tempo. E eles também foram chamados de neobabilônicos. Eu não vou dar muito detalhe sobre os caldeus, porque os caldeus não está cobrando no livro de vocês. Então, eu vou falar sobre eles bem rapidinho, tá? Eles eram politeístas, tá? Eles acumularam bastante riquezas e eles tinham a música como grande destaque em cerimônias religiosas e festas.